O gráfico aí mostra a nossa estrutura. Nós temos igrejas locais que compõem presbitérios, presbitérios que compõem sínodos. Nós tínhamos, até o final do ano, 8 presbitérios. No final do ano foi o desdobramento do presbitério Piratininga, foi criado o presbitério Nordeste. Então agora nós temos 9 presbitérios. 5 presbitérios do nosso sínodo, que é o sínodo Sudeste, e 4 presbitérios no sínodo Centro-Oeste. E temos a Assembleia Geral. Conselhos reúnem conforme a conveniência da igreja, presbitérios uma vez por ano, sínodos de 2 em 2 anos e Assembleia Geral de 4 em 4 anos. Como federação, a importância, um dos elementos da importância como federação é que a gente se ajuda. Ou seja, na figurinha aí há um momento em que 2 estão segurando e um está só no apoiado. E depois eles vão invertendo. Quer dizer, isso mostra que, ou isso nos lembra que na igreja nós temos dons diferentes e as pessoas se servem umas das outras. Nós temos igrejas diferentes que também ajudam umas às outras e presbitérios diferentes e assim por diante. Mas o que a gente não pode esquecer nunca é que o problema do outro também é meu problema. Não basta que a minha igreja local esteja muito bem, ou que o meu presbitério esteja muito bem, se outros estão sofrendo, se outros estão com problemas. Porque as vitórias de outros são as nossas vitórias. As dificuldades dos outros são as nossas dificuldades. Porque isso de alguma maneira afeta o todo, porque nós somos um corpo. Quando a gente diz que somos uma federação, eu já citei algumas vezes a Constituição e Ordem, lá no item 1 da introdução geral, diz que a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil é um ramo da Igreja de Cristo que se governa, sustenta e propaga pelos órgãos criados nesta Constituição e Ordem e dentro das normas aqui estabelecidas. E aí ele vai dizer que é constituída pela Federação de Igrejas Locais, que tem autoridade e etc. Bom, o que eu quero? Mantém autonomia administrativa e tal. Mas o que eu quero, nesse momento, reforçar sobre esse ponto da nossa identidade? É que como federação, nós temos que prestar contas uns aos outros. Cada conselho leva o seu livro de ata, o pastor leva o seu relatório, a igreja leva a sua estatística e nós examinamos o trabalho uns dos outros, para que haja um crescimento mútuo. Os presbitérios levam aos sínodos as suas estatísticas, os seus livros de atas. O sínodo leva para a Assembleia Geral. E desta forma nós vamos tendo que prestar contas uns aos outros. E quando a gente tem que prestar contas uns aos outros, isso nos mantém, eu penso, mais dentro de certos limites, porque a gente sabe que vai ter que prestar conta daquilo que faz. E além disso, nós recebemos ajuda de outros que podem enxergar coisas que nós não estamos enxergando. Como tudo isso funciona a partir da eleição, essa característica da nossa identidade também, eu não vou dizer que impede, porque a criatividade humana para coisa errada é fora do comum, mas dificulta muito que a igreja tenha o estabelecimento de uma dinastia. Nós temos algumas igrejas cujo regime de governo, o nome da igreja sugere sistema congregacional.
Mas o funcionamento é episcopal, é só o clero que decide. E esse clero muda estatuto. E quando muda o estatuto, ele permite o estabelecimento de uma dinastia, onde o mais velho é o bispo primaz ou presidente de honra, qualquer coisa assim. O filho dele é o presidente da convenção, o outro filho é o vice, o outro é presidente disso, daquilo. Nós tivemos um caso de um pastor presidente de uma igreja dessa denominação em Guarulhos, que quando ele faleceu, no dia do culto do ofício fúnebre, na hora do ofício fúnebre, o presidente estadual veio com o sobrinho para empossá-lo no lugar daquele que morreu, antes que o pessoal dali resolvesse colocar outra pessoa. E assim a família, vão pais, filhos, sobrinhos, primos, cunhados, genro, vão tomando conta das posições mais elevadas, de modo que quando um sai, ele já tem o príncipe herdeiro para tomar conta. Ou seja, a igreja passa a ter um dono, né? Isso, ela tem um dono. Ela não pertence à comunidade, ela não pertence aos membros, ela pertence a uma família ou a um grupo de pessoas. E alguns que se incomodam com isso, reúnem um grupo, se desligam para ter a sua. Não é, boa parte das vezes, não é simplesmente, não, a gente não concorda com o estabelecimento de uma dinastia, mas eu não concordo que ele seja a dinastia. Que ele seja o dono. Isso. Então eu monto outro, é mais ou menos como foi a reforma protestante na Inglaterra. A reforma protestante na Inglaterra não foi uma questão doutrinária. Foi o rei querendo ser o papa da igreja e poder tomar as decisões que ele queria tomar e que Roma não deixava. Então, o sistema, ele nos ajuda a diminuir a chance, pelo menos diminuir a chance de algo assim acontecer. Bom, essas igrejas federadas, elas concordam em realizar trabalhos em comum. A obra educativa, hoje a gente tem o seminário, a imprensa, hoje a gente tem o jornal. A beneficência, nós não temos um órgão oficial, mas nós temos trabalhos de beneficência que são feitos pelo departamento missionário, por igrejas locais, e temos a obra missionária. Vejam, isso tudo é obra da federação. Isso quer dizer o seguinte: o departamento missionário pertence a essa igreja local e a cada igreja local aqui representada. O seminário pertence, o jornal pertence, e qualquer órgão que a Assembleia Geral venha a criar pertence às igrejas locais. E pertence significa eu participo, ainda que de forma indireta, dessas decisões, através de pessoas que nós escolhemos para fazer isso e que prestam contas. Vejam, o reverendo Rony, o reverendo Fred e eu não fomos colocados em órgãos com carta branca para fazer o que quer. Graças a Deus que a gente não tem carta branca. Todos os anos a gente tem que prestar relatório de tudo que fez, tanto das ações administrativas, quanto da administração dos recursos financeiros, tudo é prestado contas. Há uma diretoria, né? A gente não decide sozinho. Há uma diretoria que toma as deliberações. E a igreja, ela examina isso a partir destes órgãos, né, estabelecidos para fazer o exame. E claro, a participação no sustento, a participação no sustento com as orações, na participação promovendo um ambiente propício para o desenvolvimento
desse trabalho. Então, o seminário não é meu, não é da congregação de professores e não é da diretoria. O seminário é da igreja. Hoje, a diretoria e a congregação de professores têm uma composição X. Na próxima Assembleia Geral, ela pode ter uma composição completamente diferente, como já teve diferentes daquela que estão hoje. A instituição pertence à igreja, não importa quem esteja administrando. Todo mundo que administra passa. Uma hora vai passar. A instituição vai permanecer. E a igreja é aquela que vai ser usada por Deus para manter e fazer isso funcionar. Bom, quanto à nossa história, todas as histórias que nós contamos sobre nós mesmos oferecem pistas de quem nós somos. Eu, quando era criança, gostava muito de sentar perto do meu avô, da minha avó e perguntar para ela de como era a minha mãe, como era o meu pai quando era criança. Eu não sei se a minha intenção em saber disso era muito nobre. Né? Via de regra, eu estava procurando um podre para quando eles brigarem comigo. Mas eu sei que você também era assim. Mas apesar de não ter uma intenção muito nobre, aquilo que ficou gravado hoje é nobre, porque é a história de onde eu vim. É a formação que meus pais obtiveram. Os valores que eles me passaram, eu consigo entender de onde esses valores vieram. Eu consigo hoje dar mais valor àquilo que eles fizeram quando eu sei pelo que eles passaram para chegar onde eles chegaram. Quando a gente pensa em termos de igreja, conversar com os mais velhos e aprender da história da igreja. Eu estava pastoreando até o ano passado a igreja de São Bernardo do Campo. E eu conhecia uma parte da história, que estava registrada e conversando com pessoas, mas eu não tinha achado ninguém que me dissesse como é que aquilo começou. E um dia, assim, muito por acaso, né, entre aspas, eu estava na casa de um familiar da minha mãe, e ele me disse o seguinte, ele estudou um tempo no nosso seminário, depois saiu, mas ele disse para mim o seguinte: você conhece a história da igreja de São Bernardo? Eu falei, conheço, e comecei a contar no ponto, por exemplo, ele falou, mas e antes? Eu falei, antes eu não sei. Ele falou, eu sei. Eu tinha 15 anos. Ai, Jesus, olha, eu estou naquela fase que os nomes somem, sabe? E o branco de fora passou para dentro. Mas tinha um americano lá que... Pink. Isso. Esse americano chegou para ele um sábado à noite e disse assim: amanhã nós vamos para São Bernardo evangelizar. E eles saíram procurando um lugar, chegaram num bairro, tinha um campinho com os homens jogando bola e umas crianças ali do lado, e eles começaram a conversar com as crianças ali, e aí disseram o seguinte: ó, domingo que vem a gente vem aqui contar historinha, vocês querem? E as crianças disseram que queriam. A partir daquele domingo, todo domingo eles iam lá com flanelógrafo, enquanto os homens estavam jogando bola, contavam historinha para as crianças. E um homem, numa casa na frente, começou a assistir. E um dia, depois de um tempo, chegou para eles e falou assim: olha, vocês ficam aí no sol, se chover não tem, faz na minha garagem. Ali nasceu a igreja de São Bernardo do Campo, com a conversão daquele homem. O vizinho dele converteu, compraram o terreno daquele lugar, depois vendeu, comprou do outro lado da Anchieta, onde a igreja está hoje. Essas histórias mostram de onde a gente veio. Essas histórias mostram o seguinte: aquele menino podia estar de manhã fazendo alguma outra coisa da vida, podia ter ido visitar alguma outra igreja, mas aquele pastor disse: não, nós vamos buscar gente nova. Nós vamos plantar uma igreja conservadora, porque ainda não tem. Então isso nos mostra, a história, ela nos ensina. Ela nos ensina, inclusive, a ver onde é que a gente está errando.
Então, quando a gente pensa na história, nós somos fruto da história do presbiterianismo em geral. Nós somos fruto de John Knox, que começou a igreja presbiteriana, influenciado pela igreja reformada da Suíça com Calvino, que chama reformada, mas é presbiteriana, né? Nasce lá na Escócia, e de lá vão missionários para os Estados Unidos, plantam a igreja lá, de lá Simonton vem para o Brasil, e em 8 anos estabelece uma igreja aqui. Nós somos frutos disso. De gente que começou a apresentar o Evangelho, a adotar um sistema, a adotar uma confissão de fé, catecismos, e ensinar isso atravessando o mar, o oceano, levando para outros continentes. A pergunta que a gente precisa fazer é: nós conhecemos a nossa história, como a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil nasceu. Ela tem 86 anos. Para celebrar os 85, a gente fez uma Bíblia, que tem o nosso logo, que nos identifica. O conteúdo da Bíblia é igual à Bíblia de qualquer um, tirando o encarte, né? Mas o resto é igual. Mas ela lembra a nossa história. Ela lembra de onde nós viemos. Se você já reservou a sua, ela está em uma daquelas caixas lá. Se você não reservou, eu trouxe a mais. Nós conhecemos as nossas práticas. Nós sabemos a origem da igreja, como é que ela nasceu, por que ela nasceu. Alguém publicou aí no Instagram outro dia sobre cismas e falou que a nossa igreja era separatista. Eu falei: você precisa estudar a história dessa igreja. Você não sabe. Não, o que eu quis dizer é que ela separou. Não, o significado de separatista não é esse. O significado de separatista é de alguém que se isola. Só a gente está certo e o resto vai para o inferno. E é só ler a Constituição em Ordem e que vai ver que ela identifica a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil como um ramo. Ele não identifica a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil como a árvore. É um ramo, não é única. Não tem nada de separatismo nessa igreja. É claro, a gente separa de todo mundo que faz coisa errada. Mas ela não é separatista. Nós conhecemos nossa história, nós conhecemos as nossas práticas. Quais são as nossas convicções? Bom, como é que a gente pode fortalecer a identidade da igreja? Se a gente pertence a uma federação eclesiástica, então a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que igrejas fortes vão formar uma federação forte. Então, nós não podemos esquecer das igrejas locais. Nós não podemos fazer das igrejas locais apenas um instrumento de onde nós tiramos os recursos para fazer as coisas. Nós precisamos de igrejas que tenham suas necessidades supridas. Nós precisamos de igrejas locais que, além de contribuir para que o departamento missionário abra trabalhos lá longe, abra trabalhos novos ali perto. Seja ela missionária, onde o departamento missionário não deve ser. O departamento missionário, ele deve ir nos lugares mais distantes, onde não tem igreja para ir. Mas onde tem igreja para ir, a igreja deve ir. É a igreja que vai enviar os candidatos ao ministério para o seminário. O seminário não produz candidato. Quem produz é a igreja. A igreja local identifica aqueles jovens que o Senhor tem chamado e ela os encaminha. E ela sustenta com suas orações, sustenta com suas ofertas, sustenta quando dizima, sustenta quando participa. Agora, se nós nos preocuparmos apenas com a igreja local, isso vai enfraquecer a federação. Então você não pode, no corpo, você não pode apenas cuidar do rim e esquecer do resto do corpo. Não pode cuidar apenas do fígado,
apenas de uma perna e descuidar do resto do corpo. Agora, é claro que se você se preocupar tanto com o corpo que não se preocupar com as partes, o corpo morre porque você não cuidou das partes. Então, esse trabalho é conjunto. Nós temos que ter um olho na nossa igreja local, mas ao mesmo tempo o olho também tem que estar voltado para as outras igrejas locais do nosso presbitério, para os outros presbitérios, para os órgãos da igreja, porque nós vamos ser beneficiados. Se o departamento, por exemplo, nós tivemos a organização há 2 anos, vai fazer 2 anos, da igreja de Caruaru. Trabalho que começou com o departamento missionário. Talvez você nunca tenha ido na igreja de Caruaru. Recomendo conhecer a igreja. Você nunca foi lá, mas eles são parte de você. E o que eles fazem lá leva o mesmo nome da sua igreja, naquele lugar. Então nós fomos beneficiados com o que o departamento missionário fez lá. Quando o seminário forma um pastor, ele vai para a igreja e você vai ser beneficiado ou prejudicado se o seminário deu uma boa formação ou uma má formação. Então o que acontece lá deveria ser do seu interesse. Se a formação está sendo boa, você vai ser beneficiado. Se ela for ruim, você vai ser prejudicado. Então não adianta você, não, minha igreja está boa, o pastor está bom, o resto. Aí quando esse pastor sai, aí vem outro, de um lugar que você não se importou em cuidar, se esse fosse o caso. Então a gente precisa fortalecer as sociedades internas. Com as sociedades internas fortes, nós vamos treinar liderança. Na igreja em que eu fui criado, tinha sociedade juvenil, de jovens, e depois homens e mulheres. Então eu fui da juvenil e eu fui dos jovens. Dos homens não deu tempo, porque eu fui para o seminário com 18 anos. Eu participei da diretoria da sociedade juvenil e participei da diretoria da mocidade. Quando chega no presbitério, eu tenho uma ideia de como as coisas funcionam. Se eu fui secretário, eu sei fazer ata. Se eu fui tesoureiro, eu sei fazer a diretoria. Se eu presidi uma assembleia de sociedade interna, eu sei presidir um presbitério. E se eu não presidi, mas eu vi alguém presidindo e prestei atenção, na hora de presidir eu sei como fazer. Porque a minha igreja, essa sociedade me treinou. Homens nessa sociedade são treinados para ser presbíteros. Houve um tempo, eu não sei se isso aconteceu por aqui, mas lá em São Paulo houve um tempo em que as igrejas queriam sociedades de jovens informais. Sem reunião, sem ata, sem esses negócios, que essa burocracia dá muito trabalho, cansa muito. Então a gente só junta lá os jovens na porta da igreja depois do culto, discute algum negócio que a gente vai fazer, a gente resolve fazer, vai lá e faz e joia. Quando esses jovens forem presbíteros, eles vão fazer assim no conselho? Não vão fazer ata, não vão fazer estatuto, não vão fazer nada? Não pode. O governo fecha a igreja. É claro, tem que funcionar. Eles vão fazer isso no presbitério? Como é que eles vão saber? E se você treinou para fazer assim, é assim que eles vão querer fazer. Porque o que é ata? Burocracia. Mas o que é ata? História. Eu acabei de falar, nós precisamos conhecer a nossa história. Todas as vezes que eu assumi o pastorado de uma igreja, eu peguei todos os livros de ata e eu li. Da fundação da igreja até minha posse. Porque aquilo me mostra o que eu estou pegando, como é que a igreja caminhou, qual é a história dela, pelo que ela passou. Eu conheço a história daquela igreja a partir dos registros. Eu vou conhecer, a mocidade fez 50 anos. Olha, quem foi o primeiro presidente? Não sei, não tinha ata. Tem alguém vivo, aí pega um lá, eu era jovem, eu estava na diretoria. Mas e as atas? Não tem, você não tem história. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Quando eu estava, uma vez na igreja, eu estava expondo o livro de Reis.
E quando chega Salomão assume, né, o reinado, ele pediu para Deus sabedoria, e aí ele vai montar o governo. Então ele divide em províncias, coloca gente, olha, ele vai governar aqui, ele ali, gente para cantar, até um amigo ele nomeou para ser amigo. Mas tem um pessoal lá que ele nomeia para ser secretário, e tem uns que são os cronistas. O cronista registra a história. Eu e Débora assistimos uma série uma vez, que contava um período, né, da história, em que havia cronistas. Então tinha um pessoal lá, prestava tipo um concurso público para ser historiador. E aí esse cidadão, ele levantava cedo e ia para o quarto do rei, para o quarto da rainha, do príncipe, cada um sentava lá e ele escrevia tudo. Quem entrou, quem saiu, o que o rei comeu, o que ele não comeu, o que o rei falou, o que ele deixou de falar, que hora ele acordou, que hora ele dormiu, se ele penteou o cabelo, quem veio cuidar do cabelo dele, tudo. Pegava aquele livro e ia lá para a biblioteca. E quando alguém queria saber o que aconteceu em 1600 não sei quanto, vai lá e pega e lê o que aconteceu em detalhes. Para que isso, gente? Porque a história nos ensina. Federações, confederações, elas nos aproximam como igrejas locais. Porque elas promovem congressos, elas promovem concentrações, elas promovem trabalho que junta a gente. Nós precisamos investir nos oficiais. A igreja é tanto um organismo quanto uma organização. Ela é um organismo vivo, mas ela funciona como organização. Ontem mesmo estava conversando com um pastor que está lendo o livro A Treliça e a Videira. E aí ele estava dizendo lá, bom, o cara acaba com a treliça, acaba com a organização. Eu falei, começa a ler de novo. Não está entendendo? Ele não acaba. O que ele quer dizer em linhas gerais é o seguinte: se você tiver uma treliça de madeira de lei, toda trabalhada com desenho de uva, entalhado, e a parreira for boa, vai dar bom fruto. Se ela for ruim, vai dar fruto ruim. Se a treliça for de bambu e ela for boa, vai dar fruto. Agora, tem que ter treliça. Se você só plantar e deixar correndo pelo chão, não vai dar nada não. Então ele não diz que a organização não é importante. Ele diz que a planta é mais importante. Se você tiver que optar entre uma estrutura muito bem e vida ruim, então você faz uma estrutura mais simples e investe na vida. Mas não é sem estrutura. Então nós precisamos investir na estrutura, na organização, porque uma organização saudável vai contribuir para se ter um organismo saudável. Nós precisamos enfatizar a observação dos critérios bíblicos na hora de eleger oficiais, para elegermos aqueles que Deus de fato separou. E é preciso proporcionar treinamento mínimo para eles, para que eles conheçam a história, conheçam as convicções, conheçam a nossa prática e tenham condições de reger a igreja. Nós também precisamos investir em evangelismo e discipulado. Os membros da igreja precisam saber que você trabalha, estuda, mora no lugar onde Deus te colocou. Não é por acaso. Os membros da igreja precisam saber que quando você entra num Uber, não foi sorte, acaso. Deus colocou aquela pessoa. Às vezes dá ruim. Outro dia eu saí com um, comecei a puxar conversa com ele, falei e tal. Eu sempre levo, tem um livrinho lá de evangelização, de perguntas e tal. E eu fui conversando com ele, aí logo cheguei em casa, né? E quando chegou, eu disse para ele o seguinte: posso deixar a literatura aqui com você? Tem um cartão meu dentro, você tendo dúvida, me pergunta. E ele falou assim: não, pode deixar. Eu
Eu sei que tem uma igreja perto da minha casa e eu vou lá, domingo. Outro dia eu peguei outro, você puxava uma conversa com ele e aumentava o volume do rádio. Eu falei assim, mas vou deixar uma literatura. E deixei. No dia seguinte eu entrei em casa, vi o livrinho em cima da mesa da sala, chamei meu filho e falei, o que é isso aqui? Ele falou assim, um cara do Uber parou aí e disse que quer devolver. Tudo bem. Fica para o próximo Uber. Quando você senta numa sala de espera, tem alguém do seu lado, ela não está ali por acaso. Quem trabalha com você não está ali por acaso. E não existe método mais eficaz de evangelismo do que o pessoal. Porque esse, principalmente aquelas pessoas com quem você convive, trabalha, elas param para te ouvir, porque elas te conhecem. Na igreja de eu fiquei alguns anos na igreja de São Bernardo, 95% dos membros recebidos foram trazidos por um membro da igreja. Pouquíssima gente passou em frente, foi lá, ou foi convidado para um culto, assistiu o culto e ficou. 95% para arredondar. Foi um jovem da faculdade, colega de trabalho, do ensino fundamental, que falou do Evangelho e o levou. Nós precisamos investir em evangelismo e discipulado. Nós precisamos criar um ambiente receptivo. Porque quando essas pessoas chegam, elas precisam ser recebidas. E a gente tem que ter um jeito de discipulá-las, inclusive permitindo que elas desenvolvam os seus dons. Porque algumas pessoas podem ir embora da igreja porque elas não conseguem colocar o seu dom a serviço da igreja. Porque não deixam. Forma-se um grupo que faz tudo, e quem chega, se concordar em ser um satélite, a ficar orbitando em volta deles, tudo bem. Se quiser penetrar e ajudar, não pode. E aí, é claro, se ele encontrar um outro lugar onde ele pode colocar o seu dom a serviço, ele vai. Corpo, toda parte que chega, vai trabalhar. E assim temos um ministério que não seja de manutenção, mas de expansão. Nós precisamos identificar onde é que estão os problemas. Eu já fiz estudos em alguns lugares em igrejas locais mesmo, sobre o não crescimento da igreja. Em algumas delas eu descobri o seguinte: o problema nunca foi que não chega ninguém. O problema é eles não ficarem. Quando esse é o problema, não adianta você investir em evangelismo e trazer mais gente. Porque isso é como você ter o tanque aberto e você vai aumentando o fluxo de água. Ele vai aumentar? Vai, mas ele chega num nível e para ali. Tem um livro que chama O Desenvolvimento Natural da Igreja. E esse livro é fruto de uma pesquisa com igrejas que cresceram. E o pesquisador, ele identificou 8 marcas na igreja: evangelismo, ministérios orientados pelos dons, tem lá 8 marcas. Desenvolvimento natural da igreja é o nome do livro. E ele usa essa figurinha aí. Ele diz o seguinte, ó, quando você tem, deixa eu ver se a figura me pega. Quando você tem um balde, né, tipo aquela lá que o Chaves mora, né, um barril, mas as tábuas estão desalinhadas, quando você joga água, ela sobe e quando chega naquela tábua desalinhada, vaza. Então ele diz, o que você tem que fazer? Identificar onde é que está o ralo, corrigir o ralo para parar de vazar. Quando você tem isso numa igreja local, não tem todas o mesmo ralo. Não dá para dizer assim, gente, todo mundo faz isso daqui que vai funcionar. Cada um tem que identificar onde é que está seu ralo, se tem ralo. Porque de repente a torneira está fechada, está tudo tampadinho, mas a torneira está fechada. Não está
trazendo, não está indo buscar. Mas quando isso acontece e não se está vendo progresso, ou seja, as pessoas estão indo embora, a gente precisa perguntar por quê. Nós precisamos ajudar a desenvolver o departamento missionário com nossas orações, nossa participação, nosso investimento, buscando fazer com que ele seja cada vez mais efetivo. Nós precisamos investir no seminário, então temos que perguntar o que a gente pode fazer para que ele funcione melhor. Eu tenho ido nas igrejas, amanhã, se Deus quiser, eu vou falar sobre isso lá em Pinhais, mas eu tenho ido nas igrejas aí onde a gente consegue ir para numa escola dominical falar sobre vocação. Eu falo sobre o seguinte, sobre o que a Bíblia fala sobre vocação, qual é a situação atual da nossa igreja, a relação ministros e campos, né? E, é claro, a gente tem menos ministros do que campo. Qual é a situação do seminário hoje e o que a gente pode fazer? Nós precisamos investir naquela casa. Com o quê? Com as nossas orações, com as nossas ofertas, com os pastores cumprindo o compromisso da formatura, de continuar estudando, se qualificando melhor, inclusive para ocupar os lugares lá. À exceção de um dos professores, todos os outros, os que têm cabelo, está branco. O pastor mais jovem, o professor mais jovem tem 7 anos de ministério. Depois dele tem 26. Todos os outros 3 já passou dos 35. Então isso quer dizer que está no fim da linha. É preciso que gente esteja se qualificando para ocupar esses espaços, para ocupar esses lugares, para que a casa seja mantida, as convicções, prática e história continuem sendo ensinadas e a igreja continue sendo abastecida de pastores presbiterianos conservadores, com a identidade da nossa igreja. Uma coisa que a igreja pode fazer é convidar os alunos para trabalho de férias, convidar o Grêmio para passar um final de semana, porque isso ajuda no treinamento deles, na participação junto com a igreja e conhecendo novas igrejas e também tornando conhecidos, além de apoiar o trabalho dos alunos, o trabalho do seminário em si. Apoiar como? Indo até lá quando é possível ou assistindo aquilo que a gente transmite, comentando, compartilhando, enfim, mostrando o envolvimento com aquela casa. Outra coisa que a gente deve fazer: fortalecer nossa identidade visual. No início dos anos 2000, o Sínodo montou uma comissão que chamava Comissão de Expansão. E ela apresentou um parecer que foi aprovado. E um dos itens do parecer era o seguinte: as igrejas investirem na identidade visual da denominação. Investirem no logo, no uso do logo da igreja. Eu estive em fevereiro na organização da igreja de Matupá. Quando você chega, e não é igreja, é um salão construído na garagem da casa de um membro da igreja, que alugou para o pastor morar. Então ele estendeu a garagem até a sala e fez o salão. Eles colocaram uma porta de vidro que tem o logo da denominação. No muro do lado tem o logo da denominação. No púlpito tem o logo da denominação. E durante o culto todinho tem um projetor com o logo da denominação. Se alguém entrar ali, não pode dizer que não sabe que está na Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Eu lembrei, a grosso modo, tá, só da figura do Santo dos Santos. O sumo sacerdote, quando chegava no templo, ele olhava por uma porta de madeira com querubim entalhado. Ele abria a porta, tinha uma cortina com querubim bordado. Ele entrava, tinha querubim entalhado nas paredes, querubim em cima da tampa da arca e 2 querubins de 4,5 metros de altura,
com as asas abertas, um tocando na asa do outro, formando um ângulo de 9 metros, de modo que quando o sumo sacerdote entrava, ele não podia dizer que não viu o querubim. E o querubim era o guardião da santidade de Deus. A pessoa que chegasse na igreja de Matupá, não dá para dizer que não é uma igreja presbiteriana conservadora do Brasil, pelo tanto de lobo que está. Eles levaram as últimas consequências, o fortalecimento da identidade visual. E na última Assembleia Geral, nós voltamos a tratar desse assunto, e a Assembleia Geral ratificou a recomendação de que a gente use em tudo que puder. Tudo que puder. O logo da igreja. Como é que a gente mantém a identidade? A gente precisa conhecer as convicções, as práticas e a história. Como é que a gente faz isso? Estudando a história da IPCP. Lendo as pastorais. Lá no site da nossa igreja tem todas as pastorais, desde 1940 até a última. E essas pastorais contam um pouco da nossa convicção, das nossas convicções, do que a gente crê, do por onde nós já passamos. É preciso investir na educação teológica, investir no seminário, investir na educação da igreja local, abertura de institutos bíblicos, salas de doutrina, treinamento dos líderes, coisas assim. Esse quadro mostra as 3 principais, a gente já tem mais, né? Tem IPR, IPF, tem um tanto aí para frente. Mas eu estou pegando as 3 principais, IPB, IPI e IPC. Igreja Presbiteriana do Brasil é independente, é conservadora. Qual a confissão elas adotam? As 3 adotam a mesma confissão. Oficiais, na IPB e na conservadora só homens. A IPI ordena mulheres, pastoras, presbíteras e diaconisas. Então aí a gente já tem uma diferença de identidade. Reconhecimento do batismo. A IPB reconhece de ramos fiéis da Igreja de Cristo. Isso não significa muita coisa, porque eles aceitam quase tudo. A IPI, de qualquer um, menos mormon e testemunho de Jeová. Pô, aí também era brincadeira, né? Aceitar de seita já era, enfim, né? Nós aceitamos de ramos fiéis e nós consideramos o batismo sendo celebrado por um ramo fiel quando o celebrante foi alguém devidamente ordenado para isso. Porque é uma das condições que o Catecismo Maior estabelece para um batismo ser reconhecido como batismo. Ceia do Senhor, tanto na nossa quanto na IPB, só os membros comungantes. Na IPI, qualquer um que estiver presente e quiser participar, pode participar. A maçonaria, até 2006 a IPB aceitava. De 2006 a 2012, quem já pode ficar, mas não pode ter novo. De 2012 em diante, oficialmente, ninguém mais pode ser. Mas a IPI e a nossa sempre foi anti-maçônica. Casamento e divórcio. Na IPB, o casamento é entre um homem e uma mulher. Divórcio só nos casos previstos pela confissão de fé, que é abandono ou adultério. Na IPI é entre um homem e uma mulher e o divórcio é permitido por qualquer razão. E a nossa é igual ao da IPB. Casamento misto a IPB celebra, a IPI celebra, nós não. União estável. A IPB não admite como membro pessoas que vivam em união estável, exceto no caso de um dos dois não aceitar casar. A IPI está valendo tudo e a nossa igreja não aceita membro que esteja apenas em estado estável, né? Estado estável, ficou bom, né? União estável.
E posição política, a nossa é a única igreja que oficialmente tem uma posição assumida quanto a este ponto. Dons extraordinários do Espírito Santo, a IPB, a maioria não crê na atualidade. Não crê na atualidade, mas não é uma posição oficial. A IPI aceita, dom de língua e etc., nós não. No culto, ele segue o princípio, na IPB segue o princípio regulador do culto. A IPI segue um negócio que chama calendário litúrgico, então depende da data, da ocasião, tem uma cor, tem um trem lá. E a IPC segue também o princípio regulador do culto, e nós temos inclusive um documento oficial que diz quais são as partes que compõem o nosso culto. Então, eu penso que com isso fica claro que nós não somos a única, mas nós somos diferentes. Não é a mesma coisa. E por que eu entendo que isso deve ser reforçado? No início da nossa denominação, muitas das nossas igrejas surgiram porque um membro de uma igreja conservadora mudou para um bairro ou uma cidade diferente. E ele não procurou outra igreja para frequentar. Ele começou uma na casa dele. Eu posso falar da história de onde eu fui criado. Primeira de Guarulhos, uma família de Santa Fé do Sul. Seu José e Dona Amélia mudaram-se para Guarulhos. Meus avós mudaram-se de Braúna para Guarulhos. Na rua que meu avô morava tinha uma igreja. Seu José morava longe de onde meu avô morava, uns 6 quilômetros. Mas eles conversaram e falaram: nós vamos começar um trabalho na sua casa, José, porque sua casa é própria, a minha é de aluguel. Então aí é mais fixo. E aí então chegou o seu Eliseu, de Santa Fé do Sul, a Dona Amélia Cardoso, com o seu João, vindos também do interior de São Paulo, do interior de São Paulo. E então o trabalho evangelístico foi feito e a igreja cresceu. Dona Amélia Cardoso morava distante da igreja. Começou uma na casa dela. Vamos fazer escola dominical domingo à tarde. Segunda de Guarulhos nasceu. O seu Daniel. Obrigado. Está melhor que a minha. Seu Daniel Corrêa. Também morava distante. Era membro lá, presbítero da igreja. Mas morava distante. Vamos começar uma escola dominical aqui em casa. Eu fui dar aula. Quando eu ia para o seminário, eu fui dar aula na casa dele, na escola dominical. Era uma coisa linda. Uma sala na cozinha, uma sala na sala, e eu fui dar aula para os adolescentes no quarto dele. Os meninos sentados na cama dele e a gente dando... cada cômodo da casa virou uma sala da escola dominical. É a terceira igreja de Guarulhos. E coisa semelhante aconteceu com a quarta igreja de São Paulo, quinta, sexta, sétima, Taipas, Jardim São Pedro, Jardim Bandeirantes. Era gente que morava num lugar e dizia: vamos começar uma igreja conservadora aqui. Isso precisa ser resgatado. Ao invés de membro da igreja conservadora mudar para outro bairro, outra nação, outra cidade e ir para a IPB, essa identidade precisa ser reforçada nele, para ele começar uma igreja nova lá onde ele está. E deixa eu dizer uma coisa: tem gente da IPB começando a igreja da IPC. Matupá, todos eles eram da IPB. Até o pastor atual, que veio da IPB para nossa, da nossa foi para o seminário. Então ali é uma igreja 100%, tirando o pessoal que se converteu, IPB. E tem esse monte de logo da igreja espalhado pela igreja. Eu recebo e-mail, WhatsApp, telefonema, quase todo mês, de alguém dizendo: o que a gente precisa fazer para abrir uma igreja conservadora aqui na minha cidade? É
alguns dos seus princípios, né, têm sido São esquecidos. deixados de lado. Por isso eles querem uma igreja menor. Então, por que a nossa identidade é importante? Porque ela reforça quem nós somos. Ela mantém-nos nos trilhos da nossa origem. E ela é a única chance que nós temos de crescer. Se a gente quiser imitar alguém, nós vamos dançar. Porque eles já estão fazendo isso há muito tempo. Eles têm know-how. A nossa única chance é ser quem nós somos. E reforçando isso, termos novos pontos de trabalho surgindo. Né? E eu digo isso porque nos anos 80 e 90, quase que cada igreja de São Paulo tinha uma congregação. A primeira de São Paulo tinha a Vila Santa Catarina. A segunda tinha o Jardim Bandeirantes. A terceira tinha a Vila Continental. A quarta tinha o Jardim Marília. A quinta tinha o Jardim São Pedro. A sétima tinha Parada de Taipas. Primeira de Guarulhos tinha o Jardim Paulista e Jardim Cocaia. Hoje nenhuma tem nenhuma congregação. Nenhum ponto de pregação. Nada. São as igrejas locais e ponto. Então, nós precisamos resgatar nossa identidade e nossa identidade expansionista. A prática. Pegar nossas convicções e colocá-las em prática. Então, essa é a nossa igreja. Ela tem acertos, ela tem erro, mas ela tem procurado ser isso. Por que nós não amaríamos essa igreja? Porque ela é composta de pecadores? Mas eu e você também somos. Talvez a gente seja, talvez você olhe para alguém e ele tem um pecado que você acha que é ruim. Você tem pecado que ele não tem. Então a gente só é pecador diferente. A gente não é melhor. Nós só somos pecadores diferentes. Cristo morreu pela igreja exatamente porque ela é composta de pecadores. Por que nós não vamos amar essa igreja se foi através dela que a nossa alma foi alimentada? Através dela, vidas têm sido transformadas. Talvez essa seja o seu caso. Seu pai, sua mãe, seus avós tenham amado essa igreja. Esse é o meu caso. Meu avô estava na fundação da igreja em 1940. Ele aderiu ao movimento junto com a igreja de Braúna, a igreja onde ele era presbítero. Minha mãe nasceu na igreja conservadora. E eu nasci na igreja conservadora. Eu fiz minha pública profissão de fé na igreja conservadora. Por ela, eu fui encaminhado e sustentado no seminário. Ela me ordenou e ela tem me sustentado até hoje. Tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu, foi através da igreja presbiteriana conservadora. Meus filhos, pela graça do Senhor, estão na igreja. Porque Deus usou a igreja conservadora para isso. Na igreja conservadora eu achei o amor da minha vida. Casei na igreja conservadora. E se Cristo não voltar antes, eu quero ser velado na igreja conservadora. Como não amar a igreja que fez o que fez na vida dos meus antepassados? Que fez o que fez na minha vida? Como é que eu vou servir outra se foi ela que me deu o Evangelho, foi ela que me deu o conhecimento que tem, foi ela que me deu o que eu sou? Deus me fez filho dele nessa igreja. Então por que não amar essa igreja? A pergunta a fazer é: nós amamos? Então vamos cuidar uns dos outros. Vamos trabalhar por ela. O que a gente pode fazer? Essa é a pergunta. O que eu posso fazer para que a igreja se desenvolva?
João 9,4 diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a atenção. Não é fácil nesse calor ficar sentado aqui de tarde escutando alguém falando por todo esse tempo. Eu reconheço. E por isso agradeço a paciência e a atenção dos irmãos. E peço que os irmãos orem. Orem por essa igreja, para que ela se mantenha firme, ela não negocie sua identidade. Ore para que todos nós entendamos que se o Senhor nos colocou nessa igreja, Ele tem algo para fazer através de nós nessa igreja. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: muda de igreja, porque se você mudar, você vai ter... E ele disse lá uma determinada coisa que eu ia ter. Na verdade, ele disse o seguinte: você vai ter bolsa integral para os seus filhos do Mackenzie. E eu respondi para ele o seguinte: o que Deus quiser me dar, Ele vai ter que me dar na igreja conservadora. Meus 2 filhos mais velhos estudaram no Mackenzie com bolsa. Era bolsa de pobre. Não era bolsa porque era pastor nem enfermeiro. Era bolsa de pobre. Mas era bolsa. Aliás, o dia que alguém perguntou como é que eu consegui bolsa, eu falei isso, não era bolsa de pobre. A pessoa falou: o senhor não pode falar isso. O senhor não é pobre, o senhor é filho do rei. Eu falei: mas não sou eu que estou dizendo que é pobre, o Mackenzie que fala. Ele disse que eu sou pobre e me deu a bolsa. Eu também me acho rico. Eu queria fazer uma oração e depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, dá a oportunidade. Mesmo sentados, vamos lá. Senhor, obrigado, porque há 86 anos o Senhor moveu pessoas para que fundassem a Igreja Presbiteriana Conservadora. E nós te louvamos, Senhor, porque com o passar do tempo o Senhor permitiu a eles ter a visão de ter um jornal, de ter um seminário, um departamento missionário. Nós te agradecemos por aqueles irmãos que chegaram em lugares sozinhos, mas abriram sua casa para que uma nova igreja nascesse ali. Nós louvamos o teu nome, Senhor, por estes homens e mulheres, vários deles já na glória, que foram instrumentos nas tuas mãos para que a igreja chegasse até nós. Agora pedimos que o Senhor nos dê disposição, amor, fidelidade, para continuarmos trabalhando nesta igreja, levando o Evangelho através dela. E como os nossos primeiros pais, os fundadores, idealizaram, e está manifesto no seu documento, nós ocupemos o lugar que o Senhor tem reservado para nós nessa nação. Ajude-nos, Senhor, e perdoe os nossos pecados. Por Cristo oramos.